Então, retornando à nossa aula, então vamos começar com sistemas de informação gerencial. Para nós iniciarmos a questão de sistemas de informação gerencial, nós precisamos entender o processo de tomada de decisão. Normalmente, o processo acaba sendo um ciclo em que você tem aquisição dos dados do mundo real, o tratamento desses dados, análise desses dados ou informações, já que os dados foram manipulados, gerenciamento dos produtos, ou seja, os relatórios que foram definidos e gerados, em cima desses relatórios, mais o conhecimento do tomador de decisão, a decisão é tomada, ok? E, obviamente, que influencia o mundo real e esse ciclo continua indefinidamente. Bem, existem 4 modelos de tomada de decisão. O primeiro modelo é o racional. O modelo racional é o que nós vamos trabalhar com ele, e ele é utilizado basicamente nos sistemas de informação gerencial. Ele é utilizado em organizações extremamente burocráticas, em que todos os procedimentos são executados e definidos através de regras formais. A tomada de decisão é uma tomada de decisão sistematizada e estruturada. O que quer dizer isso? Imaginem uma empresa em que todas as operações dessa empresa foram planejadas e concebidas para trabalharem, vamos por assim, quase de forma automatizada. Todas as atividades deverão ser feitas de acordo com o que foi planejado e está normatizado. Portanto, as tomadas de decisões, neste caso, são feitas para se atingir os objetivos da organização, ou os objetivos para que aquelas atividades ou rotinas foram desenvolvidas. Portanto, o tomador de decisão, basicamente, vai ver o que é que está errado, que tenha que se tomar uma decisão, ou seja, os dados foram coletados, normalmente através de sistemas de coleta de dados. Esses dados foram coletados, vistos que não se está, a operação não está ocorrendo conforme planejado, portanto, necessita-se tomar uma decisão, e com base nisso, vai-se estudar as normas, o que foi concebido, ver o que está ocorrendo errado, e daí se toma a decisão para que essa operação volte à normalidade e se atinja os resultados definidos por uma área estratégica. A tomada de decisão processual basicamente é aquela em que o tomador de decisão, ele trabalha ou pensa ou age com base em ciclos, em fases e processos. Nós vamos olhar isso na disciplina do semestre que vem, que é modelagem e análise de processos do negócio. Bem, as tomadas de decisões, nesse caso, as chamadas processuais, são tomadas de decisões aparentemente, diríamos, complexas e dinâmicas. Por quê? Porque elas vão depender do tipo de processo que está se
executando e que se precisa tomar decisão. Bem, nessa tomada de decisão no modelo processual, tem que se ver que podem ser vários fatores que estão implicados na resolução do problema. Então, quais são as questões que implicam na decisão? Não é só seguir normas e procedimentos, aqui é mais amplo. Bem, uma vez levando-se em consideração todas as questões implicadas e se analisar o problema, vai-se para o desenvolvimento de várias soluções. Na realidade, na proposição de várias soluções. A partir que você tenha as várias soluções e que se analise prós e contras de cada uma das soluções, se avalia as alternativas e escolhe a melhor solução que atenda a resolução daquele problema com o menor impacto possível. Tem outro modelo, que é o anárquico, né? Também considerado lata de lixo. Nesse caso aqui, esse modelo anárquico, ou as pessoas, né, os gerentes que vão tomar decisão anárquica, né, não se tem claramente definidos quais são os objetivos e os procedimentos. Não há clareza em relação ao que se tem, qual é o problema e que decisão vai ser tomada. Normalmente, isso acaba gerando 3 consequências, né? Então, a resolução, em que a tomada de decisão que ocorre depois de se pensar sobre um problema por um determinado tempo, tá? Então, a pessoa pensa sobre aquele problema e passou um tempo, ele vai lá e toma a decisão. A inadvertência é aquele caso que se toma uma decisão, vamos pôr assim, em cima da hora, sem pensar nas consequências. É uma escolha rápida e incidental. Normalmente, essa decisão está tomada com base na intuição, né? Ou, às vezes, se toma uma decisão postergando o problema, ou empurrando o problema para a frente, permitindo que outras opções, outras decisões sejam tomadas. E a fuga? Quando não se tem os problemas, não se conseguem resolver, ou não se sabem as soluções dos problemas. Ou seja, está passando um elefante dentro da sala e não se olha o elefante não está acontecendo, não está passando por ali. O outro modelo, e o último, é o modelo de decisão político. Esse modelo de decisão político normalmente está relacionada à alta cúpula da organização. Essas decisões são baseadas em atores que possuem posições diferentes ou cargos diferentes e têm, consequentemente, graus de influência diferentes. Então, imagine, às vezes, você está numa organização que tem uma reunião de diretoria. Ok? Supondo que uma determinada decisão precise ser tomada, tá? E se tome uma decisão no modelo político, ou seja, não é a escolha mais racional, mais adequada para resolver o problema.
e sim é aquela decisão que é tomada conforme a necessidade ou a influência de um ou algum dos autores, dos atores, digo eu, tá? Então, essa decisão, ela é tomada mediante uma correlação de forças, né, numa reunião, provavelmente beneficiando ou prejudicando o próprio grupo ou prejudicando um grupo adversário. Então, essa decisão está relacionada basicamente com o poder de cada indivíduo e principalmente, né, como é a rede de relacionamento desse indivíduo dentro da organização. Então, vejam que esse é o modelo político. Nenhum desses modelos, obviamente, ou com exceção do primeiro modelo, que é o modelo racional, tá? Os outros modelos nós não vamos trabalhar nesta fase, ok? Bem, algumas questões colocadas no processo de tomada de decisão. A essência do planejamento e do controle é a tomada de decisão. Ok? Isto é para você tomar uma decisão oportuna e confiável, tá? Você vai precisar de informações com características boas. Então, uma decisão correta, que auxilia o planejamento e controle, vai depender de informações oportunas e confiáveis. Lembre-se das características que nós tivemos sobre características de informações valiosas ou boa informação, aqui se enquadra plenamente. Ok? Então, existe um ditado que diz assim, quem não controla não administra. Então, se você não tem informação, você não consegue controlar. Se você controla, você não administra. Se você não administra, nada do que você planejou vai ocorrer conforme o planejado. Bem, para que a tomada de decisão seja a mais eficaz possível, nós devemos manter os sistemas de informação ajustados às necessidades informacionais de cada tomador de decisão. Bem, relembrando aqui, nós temos, numa organização tradicional, o nível estratégico, o tático e o operacional. O operacional, basicamente, são sistemas de processamento de transações. O tático é o sistema de informação gerencial e o estratégico é os sistemas de apoio executivos ou sistemas de suporte à decisão. Ok? Podem ser classificados, pode ter subsistemas, mas, a grosso modo, nós teríamos essas 3 grandes estruturas e os respectivos sistemas informacionais que atendem às necessidades informacionais de cada um dos níveis. Vejam o seguinte, do nível operacional para o nível estratégico, o nível de agregação de informação é maior. Ou seja, o nível de informação, ele é mais detalhado, tá? Quanto mais baixo for o nível de operação na empresa, ou seja, no nível estratégico. Então, na parte operacional, nós queremos o acompanhamento detalhado de tudo que está acontecendo. Ok? Esse nível de detalhamento acaba diminuindo, ou seja, se acaba exigindo-se níveis de agregação maior de informação, tá? Porque os níveis de decisão
são diferentes. O estratégico, ele vai querer informações que abranjam toda a organização como um todo, não setorizada, tá? E principalmente o posicionamento da organização mediante o mercado em que ela atua. Já o tático, as informações são agregadas por tipo de setor. Então, cada gerente operacional, ou cada gerente de um determinado setor ou função, tá? Ele vai ter os relatórios gerenciais agregados para a área que ele gerencia. Ele não tem a visão do todo. Ok? E o nível operacional, obviamente, é o menor nível de agregação. Então, nós temos, vamos colocar aqui nesse mapa, então, o sistema de informação, nós temos o sistema de apoio a operações e o sistema de apoio gerencial. Então, o sistema de apoio à operação, sistema de processamento de transação, sistema de controles de processo, sistemas colaborativos. Nos sistemas de apoio gerencial, temos os sistemas de informação gerencial, sistemas de apoio à decisão, sistemas de suporte à decisão. A nossa parte de hoje é aqui o sistema de informação gerencial. Bem, o que é um sistema de informação gerencial? Cada autor tem a sua concepção e a sua definição. Mas podemos dizer que, de forma geral, os sistemas de informação gerencial servem para que a organização cumpra os seus objetivos e as suas metas. Vamos dar um exemplo aqui do STER, que a gente tem no nosso livro texto, né? Conjunto de pessoas, procedimentos, banco de dados e dispositivos usados para fornecer informações de rotina aos administradores e tomadores de decisão, focalizando a eficiência das operações. Ok? Então, vejam, no caso aqui, é o oferecimento de informações, tá? Focando a eficiência das operações. Eu até colocarei aqui a eficiência com eficácia, visando atingir as metas e atingir a efetividade da operação. A efetividade no sentido de atender às expectativas do cliente, ou para quem a organização atua. Bem, os administradores, normalmente, tá, fazem uso do sistema de informação gerencial visando acompanhar o que está sendo produzido, ok? Em relação aos resultados esperados e às metas. Essas metas, obviamente, definidas pela área estratégica. Então, nós temos os dados sendo gerados pela área operacional, e daí nós temos a área tática ou gerencial, em que vai monitorar, acompanhar e tomar decisões para que o que foi planejado ocorra de forma adequada. E se, por um acaso, ou os resultados obtidos não correspondam com os resultados esperados, daí sim se fará uma análise do que está acontecendo, seja por um erro de concepção na produção ou um erro de avaliação da área estratégica. Então, os sistemas de informação gerencial,
obviamente, foram concebidos, tá, para atender às necessidades informacionais para as tomadas de decisão. Normalmente, tá, você tem um problema, uma tomada de decisão, e muitas vezes essa tomada de decisão não é tomada com base de informações geradas por um sistema informacional. Às vezes é tomada pela vivência do administrador, pela intuição desse administrador. Isso ocorre quanto mais alto for o nível do tomador de decisão na empresa. Ok? O nível de informação, o nível de agregação ou detalhamento está relacionado diretamente ao nível estratégico do tomador de decisão. Bem, o que é o sistema de informação, né? Para que serve? Então, auxilia a organização a atingir suas metas, fornecendo aos administradores uma visão das operações regulares da empresa, de modo que possam controlar, organizar e planejar mais eficazmente e eficientemente. Lembre-se do conceito de eficácia, eficiência e efetividade. Ok? Os sistemas de informação gerenciais basicamente geram relatórios, tá, obtidos dos dados gerados pelos sistemas de processamento de transação. Ok? E esses relatórios sintéticos, né, com informações agregadas, são o produto do sistema de informação gerencial. Bem, para nós concebermos um sistema de informação gerencial, há necessidade de uma equipe e que essa equipe tenha algumas características. Reforço aqui, vejam, você tem o sistema de processamento de transações, que está muito ligado, tá, à execução das atividades, à produção dessas atividades, tá? Já o sistema de informação gerencial, ele é gerado ou é concebido para auxiliar a tomada de decisão. Enquanto o SPT está mais na parte de automação e automatização dos processos e coleta de indicadores, o sistema de informação gerencial está mais para acompanhamento desses indicadores e tomada de decisão para ajustes de direcionamento. Ok? Então, na definição do sistema de informação gerencial, dos relatórios que vão ser gerados, normalmente está uma equipe composta por um grupo de gerentes que representem os vários setores da empresa, ok? Sobre a coordenação, obviamente, dos diretores, daqueles que possuem a visão sistêmica da empresa, ou seja, tem uma visão do todo da empresa. E, vamos por aqui, a característica nossa da área de TI, né, como empreendedor interno que vai executar esse tipo de sistema de execução, né, vai auxiliar na concepção, normalmente ele precisa ter elevada dose de energia, força pessoal e grau de autoconfiança. Por quê? Porque ele vai ter que conversar, discutir com todos os níveis gerenciais. Se ele for uma pessoa, vamos por assim, tímida,
submissa, insegura, ele não vai conseguir extrair de forma adequada as necessidades informacionais. Bem, precisa ter um compromisso com a administração de projetos e objetivos de longo prazo da organização. Precisa ter também preocupação com o tempo alocado. Por quê? Porque o tempo dos gerentes e da alta cúpula é extremamente valioso. Então, conseguir ser conciso, informar adequadamente, se comunicar com clareza é fundamental para a obtenção do sucesso. E, entendo-se necessidade, não ter problema de pedir ajuda, seja internamente ou a especialistas externos. Bem, características do SIG. Produzem relatórios programados, sob solicitação e de exceção. Nós vamos ver daqui para frente, nas próximas transparências, os próximos slides, característica de cada um desses relatórios. Vejam, uma das coisas importantes aqui é que os relatórios do SIG, vamos colocar aqui, ele é aquele relatório, tá, que são gerados com formatos fixos e padronizados. O que significa isso? Que aquele relatório, ele é programado por nós da área de TI, tá, para gerar sempre um tipo de informação com o mesmo layout. Ou seja, quem vai ir lá no menu do sistema e imprimir um relatório, ele já sabe quais são as informações contidas, qual é o formato que está aquele relatório, ok? O que vai mudar, obviamente, são os valores dos dados, mas o tipo de relatório, o tipo de informação que está lá, já é previsto, ok? Produzem relatórios impressos em tela de computador. Aqui parece meio óbvio, mas veja o seguinte. Todo relatório que é gerado em tela do computador, né, no nosso monitor, vamos dizer assim, ele deve ter uma saída impressa adequada ao layout do papel. Mais ou menos o seguinte, nos modos de impressão dos navegadores, por exemplo, do Edge ou do Chrome, em que você manda imprimir, ele automaticamente faz o ajuste do conteúdo à página do papel. Ok? Vamos lá? Usam os dados internos armazenados nas suas bases de dados, ok? Aqui logo nós vamos ver sobre o que é informação orgânica. Possuem os relatórios desenvolvidos e implementados por sistemas de informações pessoais. O que quer dizer isso? São os relatórios desenvolvidos pela área de TI, tá? Disponíveis num sistema de informação lá no menu, ok? E esses relatórios, aqueles de formato fixo e padronizado, para você disponibilizar no sistema de informações, ele necessita de solicitação formal do usuário. Então, aquela equipe de coordenação para estruturar o sistema de informação gerencial vai definir os tipos de relatório, ok? Então, não é a área de TI que vai gerar relatório, né? Vai inventar relatório. Ele vai implementar relatórios que atendam às necessidades informacionais definidas por esse grupo de concepção.
Bem, quais são os benefícios para a organização na utilização de um SIG? Ok? Bem, melhoria no acesso às informações. Então, se você tem o acesso diretamente de uma forma digital, ok? A análise na precisão dos dados e dos relatórios é muito melhor, ok? Os relatórios são gerados mais rapidamente e com menor esforço. Aqui nós não estamos falando daqueles relatórios de planilha eletrônica em que o administrador fica alimentando manualmente, ok? É aquele que é feito de processo automatizado. Isso vai gerar uma melhoria na operacionalização dos serviços. Por quê? Porque você vai identificar o problema mais rapidamente. Então, o acompanhamento, o controle e a detecção de problemas vão ocorrer de forma mais ágil. Consequentemente, quanto mais cedo você corrigir um problema, menor vai ser o prejuízo. Obviamente, melhoria nas tomadas de decisões, com o fornecimento de informações mais rápidas e precisas, tá? E, principalmente, melhoria na estrutura organizacional, devido ao melhor fluxo de informações. Isso ocorre o seguinte, não há necessidade de um nível hierárquico superior solicitar um relatório de acompanhamento de um nível hierárquico inferior. Cabe ao tomador de decisão, independentemente do seu nível de decisão estratégico, simplesmente abrir o sistema e emitir o relatório que ele precisa. Consequentemente, os gerentes vão se focar mais na análise dos relatórios do que na construção de relatórios. E olhem que, em muitas empresas, ainda os acompanhamentos são feitos através de planilhas eletrônicas, em que os gerentes montam as suas planilhas e ficam alimentando manualmente. A organização acaba ficando refém desse gerente, que em vez de ele gerenciar, é um mero tabulador de dados. Bem, quais são os tipos de entrada ou fontes de informação do SIG? Primeiramente, nós temos que ter o conceito de informação orgânica. Informação orgânica é toda aquela informação produzida pela organização, internamente à organização. Tá? Então, é aquela que é gerada, tá? Por exemplo, pelo SPT, ou ainda gerado pelos próprios processos e funções organizacional para a tomada de decisão. Essas informações são geradas pelos próprios colaboradores da própria organização. Consequentemente, essas pessoas, eles são tanto produtores quanto consumidores de informação. Aqui é o seguinte, para se tomar a decisão certa, é preciso que o gestor possua informações internas e externas, selecionadas, tratadas, organizadas e acessíveis, de forma que propicie a redução das incertezas. Veja, eu coloquei esse parágrafo aqui porque na tomada de decisão, se você tomar esta decisão com base em informações valiosas, aqui eu volto a chamar as características, as boa informação ou informação valiosa,
quanto mais informações você tiver, a probabilidade de você tomar uma decisão correta é melhor. Ou seja, você reduz as incertezas nas tomadas de decisões. Você reduz variáveis que não estão quantificadas. O acesso à informação, obviamente, tem que ser no tempo certo, a informação tem que ser confiável e consistente. Bem, então nós temos as fontes internas, normalmente vêm do SPT, nas suas várias áreas funcionais, ok? E o sistema de processamento de transações acaba sendo fonte, eu diria assim, de mais de 90% dos dados da organização. Então, obviamente, o SIG utiliza principalmente fontes do SPT para acompanhamento da operação da empresa. Você também, obviamente, tem as fontes externas. Aqui nós temos aquelas fontes provenientes, clientes, fornecedores, concorrentes e assim por diante. Normalmente, o SIG vai fazer uma correlação entre a área de produção ou a operação interna, as metas definidas pela área estratégica, né, e as diretrizes e a relação com o mercado. Bem, eu coloquei aqui basicamente um conceito que vocês vão ter mais para frente em outras disciplinas sobre Data Warehouse, né, o repositório aqui de dados. Você tem os dados operacionais gerados pelo SPT no exercício daquele definido pela meta, né? Você tem os dados históricos, seja de uma operação ou da empresa como um todo. Então, tudo isso daqui fica armazenado. E tem os dados externos, ok? Então, você vai coletar os dados, normalmente isso ocorre em lotes, de forma programada. Você vai extrair os dados, transformá-los de uma forma mais adequada, desculpem, e armazenar no repositório de dados. Aqui, você vai ter quais são as informações que deverão ser geradas, tá? Então, você vai, nesse repositório de dados, ver os relatórios que já foram pré-definidos. Vai emitir esses relatórios e, obviamente, você vai acessar e analisar esses dados. Aqui tem uma série de técnicas, mas todos esses sistemas, ou esse conjunto aqui, é um subconjunto que auxilia no sistema de informação gerencial e nos sistemas de suporte à decisão. Bem, tipos de relatórios. Bem, independente de qualquer coisa, os tipos de relatório vai depender de qual tomada de decisão você vai tomar em cima daquele relatório. Então, como é que você vai fazer para definir o relatório ou a necessidade informacional para uma determinada tomada de decisão? Primeiro, vai ter que saber o problema. Então, qual é o objetivo? Qual é o processo de planejamento e das políticas existentes da organização? Ou seja, qual é a missão da organização? Depois, ver quais são as necessidades informacionais para uma determinada tomada de decisão. Se nós estamos considerando aqui aqueles relatórios fixos e padronizados,
Aqueles relatórios são usados para uma necessidade informacional rotineira. Por exemplo, acompanhamento das vendas em relação às metas definidas, ok? Então, para você ter esse tipo de saber se a meta está sendo atingida ou não, quais são as necessidades informacionais? Com base nisso, você vai começar a ver as fontes de informação, ok? Opa! Desculpem. Um momentinho só, deu um probleminha. Deu um probleminha aqui no apresentador do PowerPoint. Já vou chamar de novo aqui, um momento, por favor. Esse é um dos problemas, né, que tem na informática. Quando tudo se acha que está ocorrendo corretinho, dá um probleminha e para-se tudo. Vamos ver aqui o que está havendo nessa... Aqui, vamos lá de novo. Servidor muito carregado. Então, vamos lá ver aqui. Então, vamos voltar lá às várias aulas, a várias transparências. Bem, voltando aqui, então, uma vez que se definiu a necessidade de informação, vai se verificar quem são os responsáveis pela tomada de decisão e ver qual é o tipo de reação, qual é o padrão de tomada de decisão daquele colaborador, ok? Lembram que nós temos também aqueles tipos ou modelos de tomada de decisão, ok? E, obviamente, desenvolver os sistemas de informação gerencial adequado às necessidades informacionais. É muito comum programador inexperiente, analista inexperiente que está entrando numa empresa ou está desenvolvendo um sistema de informação para uma organização, querer mostrar trabalho e gerar um montão de relatório. Normalmente, somente 10% dos relatórios disponíveis num sistema de informação gerencial, vamos dizer assim, são que são usados rotineiramente. Então, a gente tem que evitar criar relatórios que vão atender uma necessidade específica, tá? Não rotineira, e deixar isso disponível no sistema como um todo, tá? O sistema de informação gerencial é aqueles para as atividades rotineiras.
Bem, vejam aqui. Então, resumidamente, tem que se identificar quais são as informações relevantes nas áreas que fornecem essas informações. Daí você reúne e analisa essas informações, essas fontes de informação. Daí, gera o valor agregado. Ok, você gerou o relatório, esse relatório vai te dar indicadores, vai te dar subsídios acima daqueles dados detalhados que foram obtidos, e daí você vai gerar a informação gerencial com finalidade de apoio à decisão. Então, analisa-se a fonte, os dados da fonte, reúne, gera o relatório sintético e esse relatório analisa-se de novo para ver se ele consegue estar adequado à tomada de decisão necessária. Bem, quais são os critérios informacionais para eficácia ao processo decisório? Ou seja, que tipo quais características e informações? Na realidade, reforçando aqueles conceitos de boa informação, né, ou informação valiosa. Flexibilidade, então a fonte de informação deve ser capaz de atender os diversos níveis informacionais. Deve ser confiável para dar o suporte à tomada de decisão. Deve ser uma informação útil, ou seja, ele tem que atender à necessidade do usuário para aquela tomada de decisão. Tem que ser funcional, ou seja, ela tem que estar lá de uma forma clara, que permita que você analise os dados e tome a decisão. Dados desnecessários ou de outros dados de outros elementos que não vão contribuir para a tomada de decisão não devem constar no relatório. E, obviamente, esse relatório ou essa informação gerada tem que estar disponível quando se precisa. Obviamente, a não ser que dê um problema como aconteceu aqui com o servidor da Microsoft que parou a apresentação. Problemas acontecem, tá? Mas tem que minimizar isso daí. Bem, quais são os relatórios normalmente classificados? Isso daqui é uma classificação do Stern, tá? Programado, indicador de ponto crítico, sob solicitação e de exceção. Programados, aqueles produzidos de forma programada. Então, diária, semanal, mensal. Então, por exemplo, você tem aqueles balancetes, né? O fechamento do caixa do dia, balancete mensal, bimestral, balanço anual, tá? Então, esses relatórios são gerados naquele período, tá? Referente a um período pré-determinado. Relatórios de indicador de pontos críticos. Então, ele é um tipo de relatório programado, tá? Em que ele gera uma posição sobre as atividades críticas do dia anterior. Ok? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um gerente de banco de conta de pessoa física, em que todo dia de manhã ele recebe um relatório sobre cheques que voltaram dos clientes por falta de fundo. Ok? Então, ele tem que dar uma finalidade, uma destinação para aquela situação. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, que tipo de decisão ele poderia tomar? Se é um cliente que tem um bom saldo médio, que tem uma boa relação com o banco, de repente eu não devolvo o cheque.
Eu vou lá e cubro esse cheque, ligo para o cliente dizendo, olha, isso tornou um cheque aqui, nós já cobrimos, então estamos aguardando que você faça o depósito e regularize a situação. Ou ainda, vamos colocar no caso extremo, aquele cliente que tem não tem uma boa movimentação com o banco e está emitindo rotineiramente cheques sem fundo. Então, há interesse, por parte até do próprio banco, que essa conta seja encerrada. Ou seja, devolve o cheque imediatamente e nem consulta o cliente, né? Gerando, obviamente, caso esse cheque seja reapresentado e estornado novamente, a conta pode ser encerrada, né? Então, são aqueles relatórios utilizados para aquelas situações que precise se tomar decisão rápida. Relatório de exceção, então, são produzidos automaticamente quando algo de anormal ocorre e precisa de uma atitude da administração. Então, por exemplo, é muito comum, então, vamos pôr aqui um relatório de exceção, em controle de estoque, e que, de repente, um determinado produto atinge um limite mínimo de estoque ou um limite bem abaixo do limite mínimo do estoque. Supondo que, para manter a operação, ele precisaria ter no mínimo 50 unidades, tá? Que é o exemplo aqui, e de repente, por uma razão qualquer, o estoque acabou tendo 30 unidades. Ou seja, está abaixo do nível crítico. Consequentemente, nesse caso, o próprio sistema, que está monitorando isso constantemente, gera um relatório, tá? Uma mensagem, de repente, para o administrador, dizendo, ó, produto tal está abaixo do limite crítico, providenciar correção imediata. Ok? Esse é um tipo de relatório. Bem, relatório sob solicitação. Esse relatório é aquele relatório desenvolvido para resolver um determinado problema numa determinada situação. Embora todos os relatórios do SIG, eles são feitos sob solicitação, ou seja, planejados antecipadamente, tá? Esse tipo de relatório sob solicitação é aquele que não foi planejado, ele é um extemporâneo, ok? Esse relatório é um relatório que esse tipo de solicitação, quanto mais eficiente for o sistema de informação, vamos por assim, maior a criatividade do administrador tomador de decisão. De repente, ele começa a sonhar com um tipo de relatório, vai lá na área de TI e pede aquele relatório, tá? E são relatórios que, às vezes, já existem, gerando a mesma informação num outro tipo. Então, se a área de TI não se precaver, ela pode simplesmente paralisar com toda a área de desenvolvimento, só implementando relatórios que vão ser usados uma vez só. Então, toda aquele procedimento que nós vimos anteriormente de ver a necessidade, por que está se pedindo o relatório, qual a decisão que vai ser tomada, quais são as fontes de dados, a temporariedade que aquele relatório vai ser utilizado e assim por diante. E tudo isso peçam por escrito. De preferência, inclusive, peçam o layout do relatório que o administrador, o usuário, está imaginando. E a partir disso, você faz análise e, se for viável, você implementa. Tá? Em síntese, sistema de informação gerencial, ok?
traz as seguintes vantagens competitivas para a organização. Então, maior rapidez nos processos de comunicação das organizações. Maior facilidade no acesso às informações relevantes. Melhoria nas tomadas de decisão. Sistema de informação gerencial, podemos dizer o seguinte: é o fornecimento da informação certa, à pessoa certa, da maneira certa e no momento certo. Ok? Não vou entrar aqui em orientações para desenvolver relatórios de SIG. Eu vou deixar disponível esta apresentação no Moodle, ok? Que são orientações simples, né? E que são pequenas observações que vão ajudar a não ter problemas. Só vou exemplificar aqui, não me estendendo muito. Todo relatório, por exemplo, deve ter a página, de preferência, se puder ter página tanto de tanto, né? 1 de 50, 2 de 50, a data e hora que foi emitido, o nome do usuário que emitiu e, se possível, a identificação da máquina que emitiu. Por que isso? Porque se você emitir um relatório de uma área que está em produção, supondo que você emita um relatório às 10 da manhã e um às 4 da tarde, tá? Emita em papel. Dependendo de como é a organização pessoal, tá certo? Você não vai saber qual o relatório que está com a informação correta, qual que foi o último emitido, tá? Também previne que, às vezes, informações sensíveis que um determinado colaborador acabou obtendo e repassa, né, para outros funcionários. Vamos por assim, supondo que tem um relatório com o salário de todos os funcionários da empresa, desde o diretor-presidente até o colaborador mais operacional possível, tá? E esse relatório acabe circulando, né, saia do RH, por exemplo, e acabe circulando dentro da organização por pessoas que não, vamos por assim, autorizadas. Ok? Você daí vai conseguir, com essas informações, saber, primeiro, se o relatório está completo. 2, quem foi que emitiu aquele relatório, quando que foi emitido e de que máquina foi emitido. Né? Isso evita até, de repente, a possibilidade que tenham roubado uma senha e emitido um relatório de um outro local. Então, com isso, você consegue tomar as providências de, inclusive, melhorar a segurança do sistema, ou, se for o caso, até punir o colaborador por divulgar informações sigilosas ou sensíveis. Ok? Muito bem, senhores. Falei bastante. Dúvidas? Jordan? Fernando? Cássio? Não, professor, tranquilo. Tudo certo. Ah, então tá bom. Tudo tranquilo? Então tá certo. Vou deixar essa aula disponível do Moodle junto com a apresentação e até segunda-feira já disponibilizarei uma atividade. Ok? Dúvidas? Perfeito, professor. Valeu. Então tá bom.
Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite.